A paz, meus queridos irmãos, eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje uma palavra assim gloriosa que se encontra aqui em Filipenses 2, uma palavra que traz assim um discernimento daquilo que Deus quer de nós, né? Assim, daquilo que está sendo projetado para nossas vidas, aquilo que o seu amado fica feliz em ver em nossas vidas, né? Então, irmãos, que nós venhamos assim realmente nos colocar perante o temor e o tremor do nosso Deus, porque tudo coopera, né, para o bem daqueles que amam a Deus, né, irmãos? Como está lá em Romanos 8. Então, que nós venhamos assim, nos dispor a fazer aquilo que o seu Deus amado gostaria que fizéssemos mesmo, né? Então, eu vou ler aqui Filipenses 2, a partir do versículo 11 até o versículo 18, e explanar sobre isso, porque grandes coisas o Senhor Deus amado tem feito e fará ainda nas nossas vidas, né? E diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só à minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas essas coisas sem murmurar e sem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, e retendo a palavra de vida, para que no dia de Cristo possais gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, e por isso mesmo. Amém. Então, irmãos, olha só que coisa maravilhosa essa passagem aqui, né? Eu estava ali sentada e comecei a ler e me deparei aqui com essa oportunidade de estar fazendo, de querer fazer mais, né, perante o altar do Senhor, né, que Paulo, segundo as cartas aqui a Filipenses, então ele fala sobre isso, né, irmãos? Né, que toda língua confesse a Jesus Cristo, que Ele é o Senhor para a glória do Deus Pai, né? E isso, graças a Deus, nós temos assim realmente contemplado e declarado e confessado, né? Que o Senhor Jesus é o nosso Deus, né? É o Senhor, é o nosso Salvador, né, irmãos? Então, nós devemos estar sempre afirmando isso até para o mundo espiritual, para nós mesmos, dentro da nossa casa, nós devemos estar sempre confessando que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o nosso libertador, Ele é o nosso Salvador, né? Ele é o que traz bonança, que traz vida e vida com abundância, né? Não é pouca não, irmão, é vida e vida com abundância, ainda que te sobrevenha uma enfermidade, ainda que te sobrevenha um desemprego, um descasamento, sei lá, um divórcio, né, que é correto de ser falado, ainda que te sobrevenha infortúnios, né, prejuízos, ainda que te venha sobre ti a fúria, a afronta, mas
você reconhecendo que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor, o teu Salvador, essas coisas se tornam inabaláveis no teu modo de viver e de ver, porque essas coisas até podem se levantar e vir contra a tua vida, porém, o Senhor, o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele converte esses males em bênçãos, em vitórias, né? Mas para isso é preciso que você realmente esteja seguro de quem Ele é na tua vida, sem vacilar, sem olhar para trás, sem olhar para os lados, sem olhar para os ídolos, sem olhar para as circunstâncias, mas crendo e acreditando que o Senhor Jesus é o teu Senhor, é o teu Salvador, e que se nada que vier, ou tudo que vier, né, contra a tua vida, e você como é que fala? Se você se manter perante a Deus, perante o Senhor a qual tu está servindo, né, estas coisas, elas passarão, me garante a palavra de Deus. Então, por um dado momento, o adversário, ele se levanta, ele está à espreita, ele está te perseguindo, muitas vezes o adversário está como ouvintes, ele está como espia, né, como vigia, mas se tu está alicerçado diante do Deus que é todo poderoso, que é todo santo, porque Ele me garante na palavra dele que Ele é que é o Criador dos céus, da terra, da minha vida e da tua vida. Se nós cremos nesse Deus que tudo faz e que tudo fez e que tudo ainda fará, então essas coisas que podem vir sobre as nossas vidas não são nada, não representa nada. Essas coisas elas são passageiras, elas se levantam porque o adversário, ele é terrível, ele é um enganador, ele quer trabalhar nas mentes, nos corações, né? Mas ele não é vencedor, né, irmãos? Então, nós não podemos nos deixar abalar por circunstâncias, nós não podemos nos deixar abalar por controvérsias, não, irmãos. O nosso Deus, a qual nós servimos, Ele é soberano, Ele é o Criador da vida, Ele é que dá a quem Ele quer, no momento a qual Ele quer. Muitas vezes somos provados e muitas vezes não aceitamos a aprovação de Deus. Como seremos aprovados se nós não aceitamos passar pela aprovação? Se tu é aquele que diz que verdadeiramente segue ao Senhor, serve a Ele e não aceita a sua aprovação, então tu está no lugar errado, né? Tu está crendo no Deus que não é para poder ser o teu Salvador, né? Então, verdadeiramente o Senhor tem que provar os seus, porque nós fomos chamados e fomos os escolhidos de Deus, né? Muitos estão aí no mundo, na terra, né? Até foram chamados, mas não foram os escolhidos de Deus, né, irmãos? Então tem uma diferença para aqueles que são chamados e os escolhidos de Deus, né, irmãos? Então, que nós viemos estar na posição a qual Deus nos chamou para servi-lo em espírito e em verdade, independentemente se você vai ser apontado, se você vai ser cobrado, se você vai ser renegado, se você vai ser desprezado, não importa, irmãos, porque quando a sua fé está trabalhada, alicerçada no plano de Deus, nada disso pode ser maior do que o plano de Deus, né, irmãos? Então, vamos estar seguros diante de quem pode, né, irmãos? Porque aquele que nos cobra, aqueles que nos apontam, aqueles que nos renegam, que nos despreza, eles não podem nem fazer por eles, quanto mais por nós, né, irmãos? Então, vamos ser seguros diante do poder e da glória do nosso Deus.
porque Ele é mais que vencedor na minha vida, na tua vida, desde que nós estejamos certos de quem servimos, né? E nós também não viemos a vacilar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós viemos permanecer, né? Perante aquele que tudo pode, né? Então, Paulo, ele coloca, né, essas palavras maravilhosas. Olha, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só à minha presença, mas também muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, né? Porque ele diz, olha, se eu passei isso para vocês na minha presença, vocês obedeceram, vocês permaneceram, muito mais na minha ausência, né? Se vocês continuarem, né? Felizes vocês serão ainda mais, ainda que venham as provações, ainda que venha a tortura psicológica, ainda que venha o descaso, né? Então, aqui ele nos dá uma base sólida, que Jesus Cristo, que é o Senhor da glória, é o Senhor que vai fazer na minha vida e na tua vida ao tempo desse Deus. Não é no meu tempo, não é no tempo do que teu irmão quer para que aconteça certas coisas na sua vida. Não, uns ele faz aqui uma coisa e já adianta, e essa pessoa já pode até glorificar a Deus. Outros vai ter que esperar um pouco mais, vai ter que ser provado um pouco mais. Por quê, irmãos? Às vezes o teu chamado, ele vai requerer um pouco mais de você, então você vai ter que pagar um preço maior, né? Então você vai ter que esperar um pouco mais, né? A tua paciência vai ter que ser trabalhada ainda mais, né, irmãos? Então nós devemos estar vigilantes quanto a isso, porque lógico, como ele fala, não murmureis, o que ele fala, né? Passa pela tua prova sem murmurar muitas vezes. A gente está no metade do caminho e está blasfemando, tá? Eu não aceito isso, a minha condição como está. Eu muito dizia que eu não ia conseguir passar por certas coisas, e hoje eu vejo que eu estou há mais de 10 anos lutando pelas mesmas coisas. Então, irmãos, é uma coisa que você fala assim, eu não vou conseguir passar, não vou conseguir suportar, mas o processo te faz passar, entendeu? E quando você vê, você já está lá na frente, já você, meu Deus, eu nunca pensei que poderia vencer isso, e eu já passei por isso, né? Então, eu vou contar aqui uma história bem rápida, porque já está vencendo o meu tempo. A pastora da minha igreja, um certo dia, ela foi ao monte. Quando chegou lá, conversa de irmãos ali, entre irmãos, a irmã disse que já tinha 15 anos que ela estava lutando pelo seu casamento, porque o seu marido participava de alguns vícios e tudo, e ela lutando para que ele vencesse, e já estava há 15 anos. Aí a nossa pastora falou bem assim, pois Deus me livre de passar 15 anos esperando por esse tipo de coisa. Já tinha dado um basta nisso. E aí ela contando isso, que foi em 91, mais ou menos, que aconteceu isso, e nós já estamos em 2023, e aí ela disse que já estava casada e o marido dela se tornou alcoólatra, bebendo muito e fumando e tudo. E aí ela começou a clamar e a pedir por ele. No entanto, quando ela agora foi contar esse testemunho, ela foi fazer as contas, ela disse que já estava no dobro daquilo que quando a mulher tinha falado lá no monte, que ela só estava há 15 anos lutando pelo esposo. E quando ela foi fazer as contas, ela até fez a conta errada, dizendo que estava com 34 anos, aí eu fui fazer as contas, ela está com 32 anos, né, que foi em 91, 2001, 2011, né, 2021, então já está com 32 anos, ela até passou o número. Então, irmãos, a gente tem que
perseverar, né? E reconhecer que Deus é Deus, Ele prova como Ele quer e quando Ele quer. Amém? A palavra é esta e compartilhem.